que ficou dividido em 3 partes, e essa seria a parte 1, ok? Nessa parte 1 a gente vai ver o conceito de dispersões, né, classificar também, e após isso estudar sobre coeficiente de solubilidade. Então, dispersões, a gente vai classificar de acordo com o tamanho do seu disperso. Então, dispersões é composto por um disperso e um dispersante, certo? Então, tem um disperso e um dispersante, que normalmente a gente conhece o soluto e o solvente. Então, análogo a soluto, certo? E o solvente. Porém, a gente vai se concentrar no tamanho do soluto, certo? Então, a partir do soluto é que a gente consegue classificar se vai ser uma solução verdadeira, uma solução coloidal ou uma suspensão, né? As soluções a gente consegue identificar ou pelo menos diferenciar das suspensões, né? De forma microscópica, né? Como dizer aqui pelo diâmetro das partículas, mas a gente vai conseguir entender de forma macroscópica, né? A gente consegue observar, consegue notar de forma macroscópica, mas isso é explicado tendo em vista o nível microscópico, né? Então, primeiro, para a gente entender o tamanho das partículas, de 0 a 1 nanômetro é considerado solução. No intervalo de 1 a 1000 nanômetros, um coloide. E acima disso você tem uma suspensão. As soluções elas se apresentam sempre de maneira homogênea, né? Então aqui em cima até está classificando, ó, soluções, está definindo no caso, soluções são misturas homogêneas, né, de duas ou mais substâncias, né? Então o fato de falar que é uma solução, você já pode associar automaticamente que você está diante de um sistema homogêneo, no caso uma mistura, né, que seria de duas ou mais substâncias. E quando você tem uma suspensão, ela se apresenta de forma heterogênea. Já os colóides eles podem ser homogêneos ou heterogêneos. Então, de certa maneira, a gente pode diferenciar uma solução de uma suspensão porque um é homogêneo e o outro é heterogêneo. Mas você pode ainda ter a dúvida de que aquele sistema ou daquela mistura homogênea e heterogênea, ela pode vir a ser um colóide, né? Já que o colóide pode ser homogêneo ou heterogêneo. Então, existe outra maneira de a gente entender ou notar o que seriam as soluções verdadeiras, soluções coloidais, as suspensões, né? A gente vai analisar de forma macroscópica, mas entendendo que aquele comportamento, aquela característica, ela está relacionada ao quê? Devido ao tamanho das partículas do soluto, tá bom? Então aqui nesse quadro, a gente consegue ver o seguinte, primeiro aqui ele dá alguns exemplos, né? Aqui fala a natureza da partícula, que vai ser importante já já para a gente entender, e o que a gente acabou de ver que era o tamanho médio das partículas, nesse caso se referindo ao soluto, né? Ou ao disperso. Então, de 0 a 1 nanômetro, você tem uma solução, no intervalo de 1 a 1000 nanômetros, um coloide, e acima de 1000 nanômetros, você tem uma suspensão. Então, são 3 pontos que a gente vai precisar observar na hora de classificar essas dispersões, que é a questão da sua visibilidade, a sua sedimentação e a separação por filtro, né? Pelo tipo de filtração. Tá? Então, isso tudo aqui que a gente vai ver, visibilidade, sedimentação e separação, está ligado ao tamanho da partícula. Então, por exemplo, o tamanho das partículas aqui em soluções tem tamanho de 0 a 1 nanômetro. E isso equivale ao quê? A você ter o soluto na forma atômica, iônica ou molecular. Então, quando você observa um cristal lá de açúcar, certo? Um cristalzinho de açúcar que seria um cubo, né? Perfeitinho. Não tão perfeito, mas você tem aquilo, você consegue visualizar porque você tem um aglomerado de moléculas de sacarose, certo? E aí o que acontece é que quando você tem a quebra desse cristal de açúcar, você vai para essa quebra, né? No caso, quando você adiciona uma solução, ou, por exemplo, você coloca num copo de água, né? Então você vê o cristal de açúcar antes, quando você adiciona uma certa quantidade e solubiliza, aí você já não consegue mais ver aqueles cristais, porque eles
foram solubilizados, então atuou ali o solvente, que seria a água, e separou todas essas moléculas. Daí você não consegue observar essa molécula, né? Mas se essas moléculas estiverem juntas e num grande aglomerado, você consegue observar. Então, nesse caso, o fato de estar do tamanho atômico, iônico ou molecular, você não consegue observar. Então, o primeiro ponto é que, em relação à visibilidade, né, soluções verdadeiras, essas partículas não são visíveis, né? Então você não consegue observar. Então, por isso que você tem um sistema homogêneo, você só vai ver uma fase, ok? Em relação à sedimentação, você não vai conseguir sedimentar, mesmo que você use até uma centrífuga para isso, né? É, essa centrifugação ela não vai a centrífuga vai funcionar, porém essa solução ela não vai separar. É o mesmo que você colocar água com sal, por exemplo, pegar a água do mar, centrifugar, né, tentando separar o sal da água, ou, por exemplo, deixar essa água por muito tempo ali parada, esperando que o sal em algum momento ele vá sedimentar. O que ocorre normalmente em locais que fazem a extração do sal não é uma sedimentação. Então eles deixam, normalmente sob a luz do sol, né? Então o calor, né, desses raios solares vai fazer o quê? Vai acabar evaporando a água e aí você fica o sal, acaba ficando o sal. Então esse processo é chamado de cristalização, tá? Então nesse caso não há uma sedimentação, diferente quando você tem uma água barrenta, em que você, quando mexe a água, o barro, essas partículas começam a ficar saem do repouso, no caso ficam ali e acaba você observando, né, um tom alaranjado, né, na água, mas depois de um tempo essas partículas vão o quê? Sedimentar, né, vão decantar e aí há a separação, né? Então isso acontece porque as partículas são várias moléculas ou vários íons, ou dependendo da natureza da substância, mas é porque tem você tem um aglomerado ou grandes aglomerados. E nesse caso, quando você está diante de uma solução, você tem essas moléculas separadas, esses íons ou esses átomos separados, e aí você não vai conseguir, né, não vai haver não vai acontecer essa sedimentação, tá bom? E a mesma coisa, a mesma lógica para filtração. Você não vai conseguir filtrar, ou seja, separar, por exemplo, a água do mar, por um filtro. Você não tem um filtro que vai fazer isso, né? Existe algumas tecnologias ou em estudo em desenvolvimento para você conseguir, por exemplo, fazer essa separação, né? Usando alguns materiais que você consiga tratar essa água e que ela fique, entre aspas, doce, né? Que você possa consumir. Mas os métodos tradicionais que nós temos, não seria possível você fazer essa filtração. Então não é algo simples, né? Mas nesse caso, seria difícil com um filtro comum você fazer essa separação. Até porque os poros desse filtro não conseguiriam, né, não conseguiam deixar, ou pelo menos vamos dizer, proibir essa passagem, né, desses átomos, íons ou moléculas pela questão do seu tamanho, né? Então são partículas muito pequenas, tá bom? Então, basicamente, a classificação em visibilidade, não dá para ver, não dá para sedimentar, não dá para filtrar, tudo isso aqui foi baseado no quê? No tamanho das partículas, que são bem pequenas. E já quando você vai para uma suspensão, isso já é mais fácil, porque você tem partículas maiores. Então, como eu falei da água barrenta, em algum momento o barro ele vai começar a descer e vai separar. Isso porque as partículas são grandes. Isso é algo, né, essa questão da sedimentação, você observa quando é feito o café, né, e você não teria um filtro para separar a borra, né, da parte líquida. E aí, algumas pessoas, principalmente no interior, acabam colocando o café com a borra mesmo na garrafa e espera justamente essa sedimentação, que são essas partículas que são grandes aglomerados de átomos, íons e moléculas, e aí elas vão até o fundo e aí você tem essa separação, né? Então isso é por causa que você tem uma partícula ou partículas que têm um tamanho bem maior. Não é porque a molécula é grande, é porque você tem várias moléculas unidas, certo? Lá, quando eu tinha dito do cristal de açúcar, né? Então, quando você tem o cristal de açúcar, você tem várias moléculas unidas,
e quando vira solução elas são separadas. Mas na suspensão, esse cristal ainda está tudo juntinho, certo? Então, basicamente é como as partículas da borra do café. Então, você consegue visualizar, né? É visível essas partículas e você consegue separar com filtro, que é justamente quando você usa o coador ou um filtro, mesmo dependendo da maneira de separação, tá bom? Então assim, né, as suspensões você consegue visualizar, você consegue sedimentar, você consegue separar por filtros, enquanto soluções você não consegue visualizar, você não consegue sedimentar e você não consegue separar. Porque são partículas muito pequenas a nível atômico, iônico e molecular, e quando você vai para a suspensão significa que essas partículas estão aglomeradas. Porém, os colóides eles seriam um meio termo entre uma solução e uma suspensão. Então você não teria partículas nem tão grandes nem tão pequenas. E aí você normalmente precisa de um ultramicroscópio para poder visualizar, uma ultracentrífuga ou um ultrafiltro. Entenda esse ultra como sendo microscópios, centrífugas ou filtros um pouco mais avançados, né? Ou que possam realizar essas visualizações, essas separações, né? Seja por sedimentação ou por filtração. Mas tudo isso que a gente viu aqui está relacionado de que maneira? Então você tem um comportamento macroscópico aqui, que é explicado, né, que é por causa do seu tamanho, ou seja, o nível microscópico, e aí reflete no que você tem, que seria o macroscópico, tá? Então aqui ele dá um exemplo de soluções verdadeiras, açúcar na água, né? Então você tem o açúcar separando e ficando a nível molecular, né? Aí você tem uma suspensão, terra suspensa em água, por exemplo, água barrenta, né? Como eu disse, água com barro. E aí gelatina na água é um tipo de solução coloidal. Gelatina, sorvete, a espuma do colchão, certo? A espuma de barbear, o próprio desodorante, aerosol. Então a classificação de colóides é bem maior. A gente não vai ver aqui nessa aula, mas caso queira pesquisar, você procura tipos de colóides. E aí a gente vai entrar nessa parte de substância polar e substância apolar, que aqui está bem, de forma bem, ou não é, né? Ou uma substância ela é polar e vai se dissolver no solvente polar, ou uma substância polar, ela só vai dissolver no solvente apolar. Então é o semelhante dissolve semelhante. Mas por exemplo, água, você pode usar como referência que água é um solvente polar, certo? Então, se você tem uma substância dissolvendo em água, você já pode associar que essa substância ela tem um caráter polar, né? E quando você tem uma substância que não dissolve em água, ela tem um caráter o quê? Esse caráter tem uma maior incidência de ser apolar, né? Por que eu estou falando em questão de caráter? É porque tem algumas substâncias, né, que elas podem ter as duas características, né? Por exemplo, o etanol. Né? O etanol ele tem uma parte apolar e uma parte polar, certo? Então você tem o etanol, a sua fórmula, né, estrutural. Então você tem o etanol formado aqui uma parte por carbono e hidrogênio, certo? Então essa parte aqui do etanol ela tem um caráter apolar, enquanto essa parte da hidroxila ela acaba dando um caráter polar. Então essa parte aqui, por exemplo, interage com a água, enquanto essa parte apolar ela vai interagir com a gasolina, que justamente é formada por apenas carbono e hidrogênio. Então você tem o etanol ele interagindo tanto com água como com gasolina, embora água e gasolina não vão interagir, né? Então, normalmente, quando é feita a análise da gasolina, se usa água, né, com um pouco de sal, para você poder extrair o etanol. Então, acaba que nesse cabo de guerra aqui, você tem a água interagindo com a hidroxila e a gasolina interagindo com o etanol, com a parte apolar. Só que, no final das contas, essa interação aqui, da parte polar, é mais forte. Então, acaba que a água ela consegue extrair o etanol da gasolina, né? Então, o procedimento de análise da gasolina ela é feita dessa maneira, né? É um procedimento que você pode, inclusive, requisitar no posto quando for abastecer, tá bom? Mas o que está sendo
eu estou tentando mostrar aqui para vocês é que existem algumas substâncias que podem ter o caráter polar e o caráter polar, só que um deles pode ser mais, pode aparecer mais na molécula, né, do que o outro. Aqui o etanol, pelo fato de ter dois carbonos, ele não vai ter um caráter apolar tão forte, mas à medida que você vai aumentando a cadeia, tendo mais carbonos, esse caráter pode ficar mais forte, tá? Em relação àquela única hidroxilo que está aparecendo no álcool. Outra substância que aparece muito é o detergente, né? Ele acaba tendo uma parte também polar, né? Então o detergente tem uma grande parte, detergente, sabão, ou que for, tem uma grande parte apolar, que normalmente interage com gorduras, sujeiras, né? E você tem uma parte polar, que é a parte que interage com a água, né? Então você acaba conseguindo lavar ou utilizar esse produto, né, para limpeza, né, e retirar, por exemplo, gorduras, porque você tem essa parte apolar que interage com a sujeira, né, e a parte polar que é da água. Então acaba removendo a sujeira ao mesmo tempo que você está utilizando a água, né, corrente ali para retirar o produto, tá bom? Então, mas leve como referência essa questão do semelhante dissolve semelhante, mas tenha em mente que existem substâncias que podem ter as duas características, né? Ela pode ser polar e uma parte apolar, tá ok? E álcool é uma delas e o detergente, sabões, são outras. Bom, aqui a gente vai dar início à questão do que é o coeficiente de solubilidade, né? De maneira mais genérica, o coeficiente de solubilidade, como está aqui nesse gráfico, ó, coeficiente de solubilidade, ele me dá uma quantidade de gramas dos solutos que eu consigo dissolver numa quantidade padrão ou referência do solvente, nesse caso aqui a água. E isso vai depender da temperatura. Então aqui não tá informada a temperatura, porque o gráfico justamente ele mostra o coeficiente de solubilidade em relação à temperatura, certo? Então é algo que pode variar. Se você tiver uma temperatura diferente, você pode ter um coeficiente de solubilidade diferente. Então, por exemplo, aqui do lado você tem uma tabela que é para a solubilidade do nitrato de potássio. E aí a gente pode pegar duas temperaturas aqui. Por exemplo, 30 graus, aí você tem esse valor aqui, 45,8. E se a gente pegar 70 graus, que você vai ter 138. O que significa essa informação? Por exemplo, a 30 graus, você teria basicamente 45,8 gramas do sal, que é o KNO3, sendo dissolvidos em 100 gramas de água. Então aqui mostra, certo, que em 100 gramas de água, basicamente 100 ml em média, você conseguiria dissolver 45,8, né? Já se você elevasse a temperatura para 70 graus, você sairia de 45,8 e conseguiria dissolver, vou botar aqui mais para baixo, você conseguiria dissolver 138 gramas do mesmo sal na mesma quantidade de água, 100 gramas de água. Certo? Então você consegue até uma maior massa do sal em relação ao solvente, né? Mas aqui você tem a mesma quantidade de água, você aumentou a temperatura e, consequentemente, aumentou a quantidade ou a massa do que se consegue dissolver daquele soluto. Então, o coeficiente de solubilidade ou grau de solubilidade é a quantidade necessária dessa substância para você saturar. A gente vai ver já já o conceito de saturada, saturada e supersaturada a uma quantidade padrão de água, né? Que normalmente são 100 gramas ou também pode ser 1000 gramas ou 1 litro. E o que muda de 100 gramas para 1000 gramas é só a proporção. Se aqui está dizendo ó, que em 100 gramas dissolve 138, se fosse 1000 gramas, que são 10 vezes mais, você ia dissolver 1380, que são 10 vezes mais, gramas de KNO3. Então é proporcional. Se você tiver 50 gramas, a metade, você dissolve também a metade. Então entenda isso aqui como uma regra de 3. Certo? Então, se você conseguir visualizar como uma regra de 3, então quando você pega 10 graus, a 10 graus diz que 20,9 gramas de KNO3 está para 100 gramas de água. Se você tiver 50 gramas de água, você só vai conseguir dissolver a metade, né? Que vai dar aqui 10,45 gramas. Certo? Então, você vai ter sempre isso de forma proporcional.
e assim por diante. Se tivesse o dobro, né, 200 gramas de água, você também conseguiria o dobro. Então seria 18, sobe em 1, então você teria 41,8 gramas, certo? Do soluto, beleza? E agora a gente vai entender, a gente está falando aqui da temperatura, né? A gente só estava analisando o KNO3. E aqui no gráfico, ó, que aqui tem coeficiente de solubilidade e temperatura. À medida que a temperatura vai aumentando, como foi visto aqui, ó, temperatura aumentando, vai aumentando o coeficiente de solubilidade. Aqui a temperatura foi aumentando, aqui também foi aumentando para o KNO3. Veja que a curva, né, ela vai ela vai ficando inclinada, né? E aí você tem alguns que tem essa maior inclinação, mostrando que é uma variação de solubilidade maior do que outros, quando você tem uma variação de temperatura, né? Aqui, por exemplo, você vai de 20 graus a 40 graus, com uma grande inclinação aqui, ó, certo? Mostrando que você sai em torno de 40 para quase 100 aqui, próximo de 100, 90 mais ou menos, né? Ou seja, de 20 para 40 graus você saiu de cerca de 40 gramas para 90 gramas o coeficiente de solubilidade. Se você olhar o cromato de potássio aqui, ó, nesses 20 graus você tem isso aqui, nos 40 graus perceba que você sai de em torno de 60 para 65, 64, ou seja, a mesma variação de temperatura para substâncias diferentes você tem diferentes variações de coeficientes de solubilidade. Ou seja, você pode, aqui variou 20 graus, mas de um para o outro aqui, ó, dessa substância aqui, você teve uma variação de cerca de 5 gramas, né, no coeficiente de solubilidade. Já no nitrato de potássio, você tem uma variação de cerca de 40 gramas. Né? Então, isso depende de cada substância. Então, dessa maneira, a gente pode ver que existem duas coisas que influenciam na solubilidade de uma substância, né? Então, é o volume, certo? Do solvente, que na verdade o volume do solvente é só uma questão de proporcionalidade, né? À medida que você aumenta o volume, você consegue aumentar a quantidade que você consegue dissolver, mas você não altera o coeficiente de solubilidade. Isso aqui nunca vai alterar o coeficiente de solubilidade, você só está mudando a proporção, tá? Então, se num copo de café você consegue no máximo dissolver 2 colheres, né, de sopa, ou enfim, vou estar aqui de sopa de açúcar, né? E aí você depois não consegue mais, porque começa a ir para o fundo do copo. Se você tiver o dobro de café, você vai conseguir dissolver o dobro de açúcar. Se tiver o triplo e assim por diante. Então, você está aumentando a quantidade de substância que está sendo dissolvida porque está aumentando o volume. Do mesmo jeito que se diminuísse, diminuiria. Mas o coeficiente de solubilidade, ele é proporcional, né? Então você vai pegar o triplo e dividir pelo triplo de xícaras, né? O triplo de quantidade de açúcar pelo triplo de xícaras. Então você vai ter no final das contas o mesmo coeficiente de solubilidade. Mas o coeficiente de solubilidade ele realmente é alterado com a temperatura, né? Então perceba, coeficiente de solubilidade ele é diferente com a temperatura. O volume ele apenas altera o quê? A questão de quanto você consegue dissolver, né? Porque é proporcional. Mas sempre observe temperatura e volume na hora de analisar se algo, quanto vai dissolver, né, em um sistema. Lembrando que o volume ele é apenas proporcional, ele só altera quanto você consegue dissolver no sistema, mas ele não altera o coeficiente de solubilidade. E o coeficiente de solubilidade ele é alterado de acordo com a temperatura, né? E aí, nesse caso, o que é que a gente pode analisar? A gente pode analisar que essa substância aumenta a temperatura, aumenta o coeficiente, essa daqui e essa daqui, o cloreto de sódio e o cromato de potássio, elas são mais tímidas com a variação de temperatura, mas as três substâncias, à medida que você aumenta a temperatura, aumenta o coeficiente de solubilidade. Já o sulfato de sério, né, à medida que você vai aumentando a temperatura, na verdade ele vai diminuindo o coeficiente de solubilidade. Tá? Então, algumas substâncias, normalmente, boa parte das substâncias, se for até para chutar, né, assim, o que acontece normalmente é que você tem um aumento de temperatura, um aumento de solubilidade, mas existem substâncias que não funcionam dessa maneira, né? Não se comportam dessa maneira. Né? Então, isso você pode observar com os dados. Então, tudo isso é visto aqui de maneira experimental. Então, o sulfato de cera acabou mostrando que ele, com o aumento da temperatura, ele vai diminuir, né, o seu coeficiente de solubilidade.
Bom, e aqui a gente tem um gráfico, né? E aí ele mostra regiões para soluções supersaturadas, insaturadas, que seria as não saturadas, que ele chama aqui, e a saturada, né? Aqui em cima da linha. Entenda que o que é a gente precisa saber o que é uma solução saturada e o que é uma solução insaturada. Então eu vou começar fazendo um esquema aqui com desenho, né, para a gente poder entender um pouco. Imagine que você tem 200 gramas de água, né? E aqui você tem deixa eu ver aqui uma temperatura, que foi que eu peguei, 40 graus. Certo? Eu vou dar uma arredondada aqui porque eu vou pegar 40 graus e eu vou arredondar aqui como se fosse 60 gramas. Então, você vai ter o primeiro coeficiente de solubilidade. A 40 graus, você teria mais ou menos 60 gramas de KNO3 para 100 gramas de água. Como eu sei que está para 100 gramas de água? Porque aqui já está dizendo qual é o coeficiente deixa eu pegar aqui o mouse, né? Então aqui está dizendo que você tem, ó, certo? No eixo Y aqui ele está dizendo que gramas, ó, KNO3, 100 gramas de água. E aqui você tem a temperatura, então 40, vem para cá 60. Aí vou pegar outra temperatura para alterar aqui. Deixa eu ver uma que casa melhor aqui o lugar. Pode ser essa daqui, que seria 60, 70, né? E aí 70 eu vou dar uma arredondada aqui também para 140. Então 140 e aqui descendo para 70 graus. Então a 70 graus você teria um aumento aqui, ó, para cerca de 140, né? Cerca de 140 gramas de KNO3 para 100 gramas de água, né? E aí, deixa eu ver se seria 70. Acho que 70 vai ficar um pouco alto. Então deixa eu pegar aqui outro. Deixa eu pegar 50. Pegar 50. Não vai ficar valores muito altos. 50 graus, cerca de 80. Pronto, 80. Então, deixa eu apagar isso aqui rapidinho. Pronto, apagado. Então vamos para 50. Então a 50 graus teria aproximadamente 80. Lembrando que aqui está arredondando para facilitar aqui a explicação. Entenda que até agora tudo os dois estão a 100 gramas de água, porque aqui está dizendo que é o coeficiente de solubilidade para 100 gramas de água. Aqui 40 graus e aqui o coeficiente 50 graus. E perceba que a 40 graus você consegue dissolver 60 gramas e a 50 graus você já consegue dissolver 80. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que isso aqui é o chamado coeficiente de solubilidade. Ele é uma proporção, que depende do que? Depende da temperatura, certo? Porém, quando a gente vai analisar um sistema, a gente tem que observar o coeficiente de solubilidade, porém, analisando quanto o sistema consegue dissolver. Então aqui a gente chama essa razão de coeficiente de solubilidade, mas eu vou chamar no sistema o seu limite de solubilidade, mas você pode chamar de qualquer outra coisa, né? Eu acho que aqui ele chama de ponto de saturação ou algo do tipo. Então aqui o que é que eu vou fazer? Então vamos lá. Imagine que você tem aqui esse sistema que está a 200 gramas de água e você tem 40 graus. Então a primeira coisa que você tem que analisar no sistema é a temperatura, porque é a temperatura que vai definir qual é o coeficiente de solubilidade, para você poder fazer a análise. Então aqui está a 40 graus. E o segundo passo é o volume de água. Como eu já havia dito, ele é proporcional à quantidade, né? Você usa como referência o coeficiente, mas a quantidade de água me diz quanto eu consigo dissolver. Então aqui é 40 graus, eu vou usar esse primeiro, né? Então deixa eu marcar de outra cor aqui. Então eu não, na verdade o sistema está a 40 graus, então eu vou analisar com base nesse coeficiente de solubilidade, que me diz que em 100 gramas de água eu consigo dissolver 60. Mas aqui eu tenho o dobro de água, então eu consigo dissolver o dobro, ou seja, o limite de solubilidade, ou seja, o máximo que eu consigo dissolver nesse sistema são 120 gramas. Então entenda que uma hora eu uso o coeficiente de solubilidade com base na temperatura, ele me dá uma razão, e o volume, como está em dobro, eu consigo dissolver
o dobro. Então, aqui o coeficiente de solubilidade não mudou, porque se eu dividir 120, né, quer dizer, se eu for analisar que aqui está para 200 gramas e for fazer para 100 gramas, aqui volta a ser 60. Então, o coeficiente de solubilidade ele é o mesmo ainda. Eu só estou analisando quanto eu consigo dissolver nesse sistema, que seria o quê? 120. Agora, imagine que eu coloco 110 gramas. 110 gramas são adicionados a esse sistema. Os 110 gramas, bom, tendo em vista que eu consigo dissolver até 120, então 110 gramas consegue dissolver. E ainda existe um espaço para mais ou menos 10 gramas que eu consigo dissolver ainda nesse sistema. Então, eu não atingi esse limite. Se eu não atingir esse limite, é porque esse sistema a gente chama de insaturado. Então, a classificação de saturado e insaturado é baseada no quê? No limite do sistema. Se eu atinjo o limite de solubilidade, se eu não atinjo, ele é o quê? Insaturado. Certo? E se eu atinjo, saturado. Né? Então, eu posso pegar esse mesmo sistema, né, a 40 graus, né, e você tendo 200 gramas de água. Então, se você não mudou os parâmetros, vai significar que você tem ali, você consegue o máximo, né, de solubilidade que você consegue de uma substância, dessa substância seria de 120 gramas. Então, imagine que eu coloco justamente 120 gramas. Então, 120 gramas, ou seja, adicionando 10 a mais, né? Então, os 120 gramas que foram adicionados aqui vai estar solúvel, porque o limite de solubilidade que eu tenho desse sistema é 120 gramas. Então, se quando eu não atinjo esse limite, eu chamo de insaturada, quando eu atingir, eu vou chamar de uma solução saturada. Então, normalmente, a solução saturada é justamente aquela quantidade, né? Lógico que você analisando de forma proporcional, o coeficiente de solubilidade ele já me diz a quantidade para você saturar uma solução. Então, por exemplo, se você tem 100 gramas de água, você adiciona 60 gramas, que é o possível que esse sistema aqui, ó, ou seja, esses 100 gramas de água vai dissolver. Então, você satura quando chega a esse coeficiente de solubilidade. Nesse caso, como aqui está em dobro, né, aí você vai ter o dobro também do possível, então seria 120. Então, por isso que eu estou chamando aqui de limite de solubilidade. Tá? Então, você usa o coeficiente de solubilidade como referência. E aí, agora a gente vai adicionar mais. Imagine que agora a gente vai passar para cerca de 140 gramas. Né? Então, eu vou colocar aqui o mesmo sistema. Certo? Então, aqui eu vou colocar o mesmo sistema. Certo? Então, ele vai estar aqui do lado. Certo? Com um pouco torto. Mas tudo bem. Deixa eu corrigir aqui. Tentar corrigir. Então tá aqui. E aí você tem os mesmos 40 graus. Você tem 200 gramas de água. Mas aí na hora que você foi adicionar... Deixa eu vou fazer uma limpeza aqui rapidinho. Pronto, forma mágica aqui, né? Ficou bonitinho. E aí aqui você adicionou 140 gramas. Perceba que as condições ainda são as mesmas. Ou seja, se você permanece com essas mesmas condições, significa que a quantidade limite que você consegue dissolver para esse sistema, que é o mesmo aqui do início, certo? Seriam 120 gramas. Porém, quando você adicionou 140, dos 140, na solução, ou seja, na parte líquida, você teria 120 gramas, porque seguindo o coeficiente de solubilidade para 200 gramas, aqui no caso aqui está em 100, mas para 200 gramas, a gente consegue dissolver 120. Dos 140, só vai solubilizar 120. E o restante iria aqui para baixo, a gente chama de corpo de chão ou corpo de fundo, né? Seria justamente os 20 gramas que estão a mais. Então é mais ou menos o que acontece quando você vai adoçar um café, um suco ou o que foi, que você começa a adicionar muito açúcar e aí começa a aparecer uma quantidade aqui embaixo. Então foi o que não foi possível dissolver, porque existe um coeficiente de solubilidade, né, que é proporcional ao volume que você tem ali de café, de suco ou o que for, né? Dependendo do solvente que vai ser usado, que normalmente é água, né? Então, você teria o quê?
baseado no que a gente viu aqui, ó, insaturado, atingiu o limite, não atingiu o limite, insaturado. Atingiu o limite, saturado. Qual é o limite aqui? 120. Quanto foi dissolvido? Ah, eu adicionei 140, beleza. Você adicionou 140. Foi adicionado 140 no sistema, mas quanto foi dissolvido aqui? Apenas 120. Qual era o limite? 120. Dissolveu quanto? 120. Então você atingiu o limite. Então significa que ainda essa é uma solução saturada. Só que é uma solução saturada que apresenta corpo de fundo, certo? Então existe a solução saturada, que ele não discrimina se tem corpo de fundo, então quando não discrimina é porque não tem. Mas se aparece, ele vai dizer uma solução saturada com tantos gramas não dissolvidos, ou com tantos gramas de corpo de fundo, e assim por diante. E aí vamos seguindo, para a gente entender o que seria a supersaturada. Tá? Então, voltando aqui a canetinha, já vou fazer aqui todos os desenhos para a gente explicar de uma vez. Então aqui o mesmo esquema, certo? Quer dizer, aqui a gente agora vai mudar, eu vou aumentar para 50 graus, mas vai permanecer os 200 gramas de água. E depois a gente vai, mais uma vez, resfriar. E vai voltar a ser 40 graus a 200 gramas de água. Em 200 gramas de água. Pronto. Então agora a gente consegue entender o que seria a supersaturada. Então quando a gente aqueceu para 50 graus, o que é que mudou? Agora a gente não vai mais analisar ou visualizar isso daqui, ó. O nosso próximo coeficiente de solubilidade que a gente vai observar é esse outro aqui. Esse aqui, o de 50 graus. Então, em 50 graus, ele diz o seguinte, não é mais 60 gramas de nitrato de potássio, passa para 80 gramas. Então, significa que é 80 gramas em 100 gramas de água. Aqui está 50 graus. Então, eu consigo dissolver 80 gramas nos 100 gramas de água. Mas como eu tenho o dobro, 200 gramas, então vai ser o dobro de 80. Então, nesse sistema aí, o máximo que eu consigo dissolver seria 160 gramas. Esse é o máximo que eu consigo dissolver. Perceba que antes o máximo aqui era 120, mas o fato de eu aumentar para 50 graus, eu agora consigo dissolver 160. Então, o que é que tinha antes aqui? Eu estou aquecendo essa daqui, que está com 140. Então, como eu tenho 140 gramas aqui no interior, esses 140 gramas, ou seja, desaparece aquele corpo de fundo. Porque agora a 50 graus eu aumentei a solubilidade do sistema, ou seja, o meu limite de solubilidade saltou para 160. E os 140 gramas que eu tinha aqui, que antes não conseguia ser dissolvido, porque eu só conseguia no máximo 120, agora eu consigo. Então entenda, agora está dissolvido. Qual é o meu novo limite aqui? 160 gramas. Quanto que eu tenho aqui dissolvido? 140, né? Desde o início tinha... Desde o início não, mas desde do becker anterior, ou do recipiente anterior, eu tenho 140 gramas. Então, 140 gramas não atingiu o limite, que é 160. Quando não atingiu o limite, eu chamo de quê? De insaturada. Então, a minha solução, ela saiu de saturada com corpo de chão para insaturada, apenas aquecendo ou elevando 10 graus na temperatura. E aí, acontece um resfriamento. Com detalhe, um resfriamento lento. Desse resfriamento lento, eu voltei para 40 graus, que antes estava 50. Quando você volta para 40 graus, esse sistema aqui, ele voltou a ser esse sistema aqui, ó. 40 graus, 200 gramas, 200 gramas. Qual é o limite de solubilidade para 40 graus? 40 graus, aqui a coeficiente de solubilidade é o quê? Para 100 gramas, 60. Como tem 200 gramas, é o dobro, 120. Então, o limite de solubilidade aqui volta a ser o quê? 120 gramas. Quanto é que tem aqui no seu interior? 140 gramas. Está aqui, ó. Os 140 que estava aqui, ele está aqui e ele está aqui. Só que, se voltou a ser 120 gramas o limite, era para aparecer o corpo de chão aqui. E ele não apareceu.
Ou seja, dos 140 era para estar na solução 120 gramas dissolvido e 20 gramas na forma sólida, como corpo de chão. Mas o corpo de chão não apareceu. Se ele não apareceu, não significa que esses 20 gramas sumiram, não. Os 20 gramas ainda existem aqui, nessa solução. Só que se não apareceu na forma de corpo de chão, significa o quê? Que os 140 gramas estão todos, ou seja, toda a substância, os 140 gramas está todo dissolvido na solução. Ou seja, o limite é 120, mas o que está dissolvido ultrapassa o limite de solubilidade, que é 120. Então eu tenho 140 gramas dissolvido, onde deveria ter apenas o quê? 120. Aqui não. Aqui o limite é 120, dos 140 só dissolveu 120. Está no limite, por isso que é saturada. Aqui, como 140 está dissolvido num limite que seria 120, você ultrapassou esse limite de solubilidade. Ou seja, você está diante de uma solução super saturada. E o que seria uma solução supersaturada é quando você consegue solubilizar a mais do que aquele limite de solubilidade do sistema, certo? Então, aqui ele mostra, por exemplo, um coeficiente de solubilidade, né? Então, quando você está em cima da linha, em cima dessa linha, você tem uma solução saturada. Abaixo do coeficiente de solubilidade, aqui lembrando que o coeficiente de solubilidade é 100 gramas de água, né? E aqui, considerando que você tivesse só 100 gramas de água. Se tivesse o dobro de água, você também teria o dobro dessa quantidade aqui, tá? Então, considerando 100 gramas de água, se você tem uma quantidade, por exemplo, nessa temperatura aqui, a 70 graus, se você tem 120 gramas, significa que está insaturada, porque está abaixo dos 140. Se você tem 140, está em cima do coeficiente, ou seja, saturada. E se você está dissolvendo 160, onde só consegue dissolver 140, você está ultrapassando esse limite. Então você tem um sistema supersaturado. Embora esteja pequeno, não sei se vocês conseguem visualizar, vou tentar dar um zoom aqui, certo? Pronto. Então você tem soluções não saturadas ou insaturadas, são chamadas de estáveis. As saturadas são estáveis e as supersaturadas são estáveis. Instáveis, ou seja, saturada e insaturada, elas permanecem, são estáveis, como foi dito. E a insaturada, a supersaturada, como está dizendo aqui, ela é instável, ou seja, se você... Caramba, só um minuto. Pronto, consegui voltar ao zoom. Então significa que uma supersaturada, ela é instável. Então basta até mesmo uma perturbação no sistema, uma pequena perturbação, seja um movimento, seja você mexer esse sistema aqui. Acabou que ficou ligado aqui a... Vamos ver se eu consigo... Até mesmo... Ai, só um minuto. Se você tiver... Aqui eu tinha apagado o limite de solubilidade, que era 120. Né? E aí se você mexer esse sistema, né? Ou até mesmo adicionar um pouquinho a mais de soluto, esse sistema ele sai desse estado de supersaturado e volta, né? Vou pintar aqui, ó, ele volta a ser uma saturada com corpo de chão. Então é algo que não dura por muito tempo, desde que você perturbe o sistema, ou seja, é um sistema instável. Né? Então basta mexer um pouquinho no sistema, ou até mesmo adicionar um pouquinho a mais de soluto, esse sistema logo se desfaz, ou seja, os 140 gramas que estavam todos dissolvidos na solução, ultrapassando o limite que era 120, logo os 20 gramas voltam a ser corpo de chão, e aqui no sistema só vai ter 120 e não mais 140, ou seja, voltando a esse sistema aqui. Ok? Então, classificada em saturada, saturada e supersaturada tem a ver com o quê? Com o limite de solubilidade naquele sistema, que você tem que avaliar a temperatura para achar primeiro, usar o coeficiente de solubilidade e depois analisar qual o volume de água, né? Então, a partir do volume de água, você consegue saber quantos gramas eu consigo dissolver, qual o limite solúvel ali naquele sistema. E agora para gases, né? Quando em relação aos gases, existem duas coisas que influenciam a solubilidade de um gás, que seria a temperatura, o aumento da temperatura. Não vou colocar nem como aumento da temperatura, mas vamos colocar primeiro temperatura e pressão. De maneira bem simplista,
certo? Aqui mostram dois gráficos, e nesse gráfico você tem uma hora solubilidade, que está ali, ó, gramas do gás para 100 gramas de água, como a gente já vinha vendo, gramas de gás para 100 gramas de água, certo? É o coeficiente de solubilidade. Só que aqui você tem pressão e no outro você tem temperatura. À medida que vai aumentando a temperatura, você percebe que o oxigênio ele vai diminuindo o coeficiente de solubilidade, como o nitrogênio também. O oxigênio ele tem uma redução maior da sua solubilidade, e o nitrogênio bem menos. Isso já mostra que, primeiro, isso depende do quê? Cada substância tem um comportamento diferente, certo? Uma solubilidade diferente. Então, aumentando a temperatura, você tem o quê? Uma diminuição do coeficiente de solubilidade. Tá? Então, você percebe isso até, um exemplo comum seria o refrigerante. Né? Então, o refrigerante a temperatura ambiente, ou seja, quando não vai à geladeira, quando você tenta abrir, normalmente acontece aquele acidente. Né? Então, a quantidade de gás que acaba saindo do refrigerante é de forma violenta, ou seja, em grande quantidade, porque você diminui a solubilidade do gás naquela temperatura é menor, e aí só, logicamente, quando você abre, você permite que esse gás saia, né? E quando você tem um refrigerante gelado, ele é mais solúvel. Então, mesmo você abrindo, ele permanece ali na solução. Então, aumentando a temperatura, certo? Aumentando a temperatura, você vai ter o quê? Uma diminuição do coeficiente de solubilidade. E já a pressão também é diferente para substâncias diferentes, mas quando você aumenta a temperatura, ou desculpa, a pressão, você aumenta o coeficiente de solubilidade. Então, basicamente, aumentar a pressão é meio que forçar esse gás solubilizar naquele meio líquido, tá? Então, aumentando a pressão, você acaba aumentando o coeficiente de solubilidade. Então, em relação à pressão, aumentou o coeficiente de solubilidade, aumentou a pressão, aumenta o coeficiente de solubilidade. Porém, a temperatura ela é inversamente, né, proporcional. Aumenta a temperatura, você diminui o coeficiente de solubilidade. Então, lembra lá do refrigerante quando ele está quente, certo? Então, vai sair mais gás. Então, é só lembrar que aumentando a temperatura ele fica menos solúvel, tá bom? E aqui alguns exemplos para a gente poder aplicar. Então, vamos lá. Primeiro nessa aqui, diz, ó, a tabela ao lado mostra a solubilidade de vários sais a temperatura ambiente. Então, temperatura ambiente ali próxima em torno de 25 graus. E ele coloca aqui em grama para cada 100 ml do solvente, o coeficiente de solubilidade. Ele diz, ó, se 25 ml de uma solução saturada, então você tem uma solução saturada, ele não diz qual é, mas diz que essa solução está saturada, ou seja, ele não falou que tinha corpo de chão, então significa que a quantidade que foi dissolvido nesse meio aqui, que são 25 ml, foi o limite possível, né, que ele também não diz o que é. Então, 25 ml de uma solução está saturada. E aí, quando foi evaporado o solvente, o resíduo sólido foi 13 gramas. Então, o que sobrou aqui, ou seja, significa que se sobrou 13 gramas é porque existiam 13 gramas. Os 13 gramas... Então, os 13 gramas no caso, é a massa que foi adicionada para saturar 25 ml. Então, significa que 13 gramas foi a quantidade suficiente para saturar 25 ml. Se você tivesse justamente 100 ml, isso seria, né, já que aqui está aumentando 4 vezes, aqui também aumentaria 4 vezes. Se você quiser fazer o cálculo, seria 25x, né, 25 vezes x igual a 13 vezes 100. 13 vezes 100. X seria 13 vezes 100 dividido por 25. Dividindo isso aqui por 25 vai sobrar o que? 4. Dividindo isso aqui por 25, 1. Então, seria 13 vezes 4 dividido por 1. Então, 4 vezes 13, 2 vezes 13, 26, 26, 26 seria 52 gramas. Então, significa que se você tivesse 100 ml, você teria dissolvido aqui 52 gramas, ou seja, que seria o coeficiente de solubilidade. Então, o coeficiente de solubilidade aqui seria do nitrato de potássio. Ok?
Nesse aqui você tem, analisa o gráfico abaixo e julgue os itens seguintes identificando os corretos, né? Na verdade não tem só apenas uma alternativa correta. Então vamos lá. Primeiro, na letra A diz assim, ó, substância mais solúvel em água a 10 graus é o nitrato de potássio. Aí você vem aqui, ó, aqui é coeficiente de solubilidade, aqui é temperatura. Ele falou 10 graus, né? Então 10 graus está aqui. Deixa eu mudar a cor para... Já que tem um ali que está vermelho, o único que não tem é o quê? Laranja tem, vermelho, verde. Pronto. Então, tá aqui 10 graus, eu vou cortar aqui, ó, passando, ó, 10 graus. Então, qual é o que? O substância mais solúvel. Então, a mais solúvel, então você tem aqui primeiro cerca de 20 gramas é o nitrato de potássio, o azul aqui é o sulfato de sério, o roxo, o amarelo. O que aparece maior quantidade a 10 graus aqui, ó, parece 80 gramas, seria o nitrato de potássio. E aqui está dizendo, desculpa, o nitrato de sódio, e aqui está dizendo que é o nitrato de potássio. Então, não seria letra A. Letra B diz a substância que apresenta menor variação da solubilidade entre 30 e 80 é o cloreto de sódio. Então, variação. Então, vamos aqui, ó, 30, olha esse intervalo aqui, ó, 30 e 80, né? 80. Quem é que varia menos? Varia menos? Menor variação. Então, aqui, vamos lá. O sulfato de sério, que é o azulzinho aqui, ó, ele sai de em torno de 20 e vem baixar até aqui mais ou menos 10. Então foi uma diferença de 10 gramas. O cloreto de sódio, provavelmente sim, ó, ele está aqui que vai ser, deixa eu ver aqui, sei lá, próximo de 35, 36 e ele vai até 40. Ó. Em 80 ele vai para próximo de 40 e quando está em 30 ele está próximo ali de 40, metade, né, de 40 e 30, que deve ser 35, cerca de 36. Então ele saiu de 36 para 40, né? Então 4 gramas basicamente. E aí o restante já dá para perceber que é uma alteração maior. Sair de cerca de 40, vai até próximo ali de 65. O outro já está bem mais íngreme aqui essa curva, né? E esse outro aqui nem se fala, ele nem chega aqui, mas se a gente fizer a continuidade dele aqui, ó, ele vai mostrar aqui, você tem, né? Se a gente seguir linear, veja que nem todos são linear aqui, ó. Vem aqui começando, depois aumenta, por diante. Mas considerando, ó, teria uma grande variação. Então, realmente, o NaCl é o que tem a menor variação. Tá bom? Então, B, verdadeiro. Então, circulando aqui, B, verdadeiro. C, a solubilidade de qualquer sólido aumenta com a elevação da temperatura da solução. A gente já pode ver que o sério aqui, ó, o sulfato de sério, não, mostra que isso não é verdade. Então, apesar da maior parte das substâncias aumentando a temperatura, aumentando a solubilidade, o sério mostra que quando você aumenta a temperatura, diminui a sua solubilidade. Então, letra C, falso. Quer dizer. D, a mistura de 20 gramas de NH4, no caso de cloreto de amônio, com 100 gramas de água a 50 graus resultará em uma solução insaturada. A gente já sabe que a solução é insaturada quando não atinge o limite. Então, vamos olhar primeiro aqui a 50 graus, né? Para o nitrato de cloreto de amônio, 50 graus. Então, cadê o cloreto de amônio? Está aqui, 50 graus. Então, está aqui os 50 graus, ó, vou vindo aqui, ó. Tá numa... Então, cheguei aqui, mais ou menos aqui. Não sei se é redondo para cima ou para baixo, mas aqui 40, quase 50. Vamos ver se 50 dá certo. Vamos dizer que normalmente 50 gramas. Aqui está entre 50, sei lá, eu chutaria 45. Perceba que os 50 graus aqui do NH4Cl dá próximo de 50, mas acima de 40. Mas vou botar como se fosse na metade. 45 gramas para cada 100 gramas de água, né? Como é que eu sei que é 100 gramas de água? Porque aqui, ó, você vai ter que virar aí seu rosto, mas aqui tem 100 gramas de água. E aí ele diz que adiciona quanto? Bom, a quantidade que ele tem de água são 100 gramas. Então, se são 100 gramas de água, é a mesma quantidade aqui do coeficiente. Então, ele consegue dissolver até 45. Ele só adicionou 20. 20 ainda está muito longe até, considerando o erro aí, ó. Está muito longe de 45 gramas. Então, se não atinge o limite, significa que realmente ela é insaturada. Então, essa aqui é, além da B, tem a D que é verdadeira. E aí, quando a gente vai para a letra E, uma solução preparada com 80 gramas de nitrato de potássio em 100 gramas de água. Graças a Deus ele coloca 100 gramas de água igual ao coeficiente de solubilidade.
A 40 graus apresentará sólido no fundo do recipiente. Apresentar sólido no fundo do recipiente significa que a solução ela é saturada com o corpo de chão. E aí agora a gente vai analisar para o nitrato de potássio, não mais para o cloreto de amônio. Então o nitrato tem qual temperatura? 40 graus. Então 40 graus está aqui, ó. 40 graus até atingir aqui. E aí não dá certinho, mas dá ali em torno de... Deixa eu ver aqui. Vou arredondar para cima, 70. Certo? Então imagine que para o outro, né? Ou seja, para o nitrato de potássio a 40 graus, você teria cerca de, arredondando aqui para cima, 70 gramas do sal para 100 gramas de água. E justamente no enunciado, ele diz que são 100 gramas de água. E aí, se são 100 gramas de água, ele consegue dissolver o quê? Até 70. Mas diz que foi adicionado quanto? 80. Perceba que até 70 eu ainda com erro, né? Considerando para cima. Né? Então ele consegue dissolver ainda com erro até 70 gramas. E aí foram adicionados 80. Ou seja, dos 80, 70 gramas estarão dissolvidos e ainda vai sobrar 10 gramas na forma sólida. Então significa realmente que você vai ter um sólido no fundo, tá bom? Então isso aqui é verdadeiro. Então acaba que você tem letra B verdadeiro, letra D e letra E também verdadeiro. Ok? Então é só isso, pessoal.